Olá, eu chamo-me Francisco Araújo, sou médico de Medicina Interna, coordenador do Departamento de Medicina Interna do Hospital Lusíadas de Lisboa e também trabalho na área do risco vascular, quer na Sociedade de Medicina Interna, quer na Sociedade Portuguesa de Aterosclerose. E hoje vinha procurar dar-vos alguns conselhos no sentido de preparar uma consulta, porque não são só os médicos que têm que estudar aquilo que têm que saber para poder tratar os doentes. Ninguém trata melhor da sua saúde, ninguém conhece melhor o seu corpo do que a pessoa que tem uma doença. E no caso particular da doença arterial coronária, da doença coronária, é fundamental a pessoa saber reconhecer os sintomas que podem estar na origem de uma descompensação de uma doença ou da progressão da doença, como seja um cansaço inexplicável, falta de ar quando a pessoa está deitada, as pernas começam a ficar inchadas, ou, o que acontece ainda mais frequentemente, a pessoa ter algum tipo de desconforto no peito ou mesmo dor quando pratica algum tipo de exercício físico. Pode ser, por exemplo, subir um lance de escadas, ter uma relação sexual. Isso pode motivar um aumento da frequência cardíaca, aumentar as necessidades do coração em oxigênio, e numa pessoa que tem doença arterial coronária, o coração ressente com isso e isso pode provocar esse tipo de desconforto. Porque o tempo é sempre limitado, hoje em dia nas consultas, quer a nível hospitalar, quer a nível dos centros de saúde, e portanto é bom que ganhemos tempo em relação a isso, esclarecendo as dúvidas em relação a estas queixas, mas também há necessidade de maior ou menor controle dos fatores de risco. Por exemplo, a ideia de que o nível de colesterol está demasiadamente baixo é uma coisa que está muito difundida e que para nós médicos não faz sentido na generalidade dos casos. É importante ter um bom controle dos fatores de risco, portanto, ter a noção disso, as alterações da dieta e do estilo de vida que a pessoa pode fazer, que tipo de exercício é que pode fazer, que quantidade, o que é que deve comer ou omitir. Nós devemos todos ter uma espécie de passaporte, ou devíamos ter passaporte da saúde, em que temos os problemas principais que estão identificados e também a terapêutica que fazemos. Isto é um dado muito importante, que é saber, porque o médico muitas vezes prescreve uma coisa, depois nós vamos a outro médico e esse médico ainda nos recomenda um colega e depois alguém nos diz que aquele medicamento não é tão bom e de repente o que o médico está a ver à sua frente, pensa que está a fazer, está longe da realidade. Ter elencado ou levar as carteiras recortando os nomes dos medicamentos com as doses, a que horas é que toma, porque isso pode facilitar omitir erros que, do ponto de vista terapêutico, que podem obviamente ser prejudiciais e limitar o bom controle da sua doença.